Olá galera, eu vou falar sobre os biomas brasileiros. Primeiramente que a gente tem que lembrar que os biomas é a associação que a gente vai ter entre várias características, principalmente devido a formações vegetais e consequente até mesmo do clima. Então lembrando que o clima a gente tem no Brasil o clima equatorial, o litorâneo, subtropical, semiárido e o tropical. Dentro disso daí, dentro desses domínios morfoclimáticos e essa combinação desses aspectos naturais, é que vão ter uma certa individualização de determinadas porções do território, alguma diversidade da flora e da fauna relacionada a essa variação climatobotânica e determinadas espécies de animais e vegetais relacionadas a essas variações em determinados biomas. Dentro disso tudo aí, vale lembrar que tudo vai influenciar tipo de solo, vegetação, e de acordo com isso daí, o Brasil, dentre os 17 países aí, dentro desse conjunto aí, possui uma das mais variadas, chamadas de megadiversos, entre a flora e a fauna. E de acordo com esses 6 domínios, que a gente vai falar um pouquinho agora de acordo com cada um deles aí, que é o domínio amazônico, cerrado, mares de morro, caatinga, araucárias, as pradarias. Ainda existe áreas de transição que são chamadas de agreste, Pantanal. No caso do domínio amazônico, abrange a maior parte do território, cerca de 40%, fica na região norte do país e possui as chamadas madeiras de lei, como mogno, cedro e cerejeira. E ainda assim o relevo é caracterizado por terras baixas, como planícies, planaltos e depressões, onde podem se destacar as maiores altitudes do território brasileiro, que é o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março e o Monte Roraima. O clima, ele é um clima equatorial, predomina na região, que é de baixa latitude, tem as temperaturas em torno de entre 24 e 27 graus, com uma baixa amplitude térmica e com chuvas com índices pluviométricos altíssimos, que é em torno de 1.500 a 2.500 milímetros ao ano, dependendo do ano pode chegar a 4.000. E a maioria das chuvas que ocorrem é chamada chuva de convecção, que ocorre no decorrer de quase todos os dias. A vegetação, a principal floresta é a amazônica, que apresenta algumas características como ser latifoliada, por possuir folhas grandes e largas, ser perene folhas, ou seja, permanece verde o ano todo, ser heterogênea, ter uma grande diversidade de espécies vegetais, ser bastante densa, ou seja, bem fechada, e higrófila, que é adaptada ao clima úmido. Só que dentro dessa vegetação da formação geral amazônica, ela é dividida em 3 porções. A mata de Igapó, que fica próxima aos lagos e rios ali, onde predominam as espécies aquáticas, ou chamada de mata de Caigapó. Tem a mata de Várzea, que fica localizada quando o rio sofre as inundações no período das cheias, e tem a mata de Caeté ou de terra firme, que ficam localizadas nas regiões mais elevadas, não sendo atingida pelas enchentes. E dentro da Amazônia existem vários projetos, como a Amazônia Legal, Projeto Sudã, Projeto Grande Carajás, que tentam visar e acabar com o processo de desmatamento da Amazônia, que vem sendo associado desde a década de 70 com um processo de integração regional. Porém, de 2015 a 2016, houve um aumento acentuado na região que acaba retrocedendo as políticas de conservação da Amazônia Legal. No domínio do Cerrado, que é considerado o segundo maior bioma, que abrange vários estados nacionais, abrange pelo relevo pelo Planalto Central,
possui solos consideravelmente porosos e ácidos, onde são considerados precários e lixiviados, e tem que passar por um processo de laterização devido à decomposição de rochas. E devido a isso daí, ele tem que passar, devido a essa acidez do solo, ele tem que passar por um processo de calagem, quer dizer, perdão, que é uma técnica para corrigir a acidez do solo. Na vegetação, ela é caracterizada principalmente por dois estratos vegetais: o arbóreo e arbustivo, que são árvores de porte médio com casca grossa, tronco retorcido e folhas pequenas, e o herbáceo, que são gramíneas e vegetação rasteira, como capim, como barba de bode, entre outras formações que são muito típicos até essa vegetação arbustiva e herbácea, justamente para o pastoreio dos animais. E em relação ao clima, é o clima tropical, às vezes em alguns livros chamado de continental, devido à influência das massas de ar, e as temperaturas térmicas variam em torno de 20 a 28 graus, e o índice pluviométrico é considerado um pouco baixo, em torno de 1.500 milímetros ao ano. Na região da Caatinga, que vai abranger parte do território brasileiro, do nordeste do território brasileiro, o relevo é composto por chapadas, onde a gente pode ir planaltos, a gente pode destacar a Chapada Diamantina e o Planalto da Borborema, entre outras chapadas. E dentro disso tudo aí, os solos são raros e pedregosos, devido ao clima ser semiárido, com temperaturas elevadas e baixíssimos índices pluviométricos. Isso acaba levando a formação vegetal, uma formação vegetal adaptada ao clima semiárido, onde a gente vai ter a formação de vegetações xerófilas, que são adaptadas ao clima muito seco, onde essas vegetações xerófilas, ao invés de possuírem folhas, elas possuem espinhos que reduzem a perda de líquido. Além de ter muitos espinhos, elas vão ter raízes profundas e os caules são bem grossos para poder terem um acúmulo de água. E existem os chamados rios intermitentes ou temporários, e ainda assim os rios permanentes, como São Francisco, que é o mais importante da região do Nordeste, e rios temporários como Jaguaribe, Piranhas e o Capibaribe, que são rios temporários. O domínio dos mares de morro abrange principalmente as regiões do sudeste do país, que é caracterizado pelo clima tropical úmido e apresenta um clima bastante chuvoso, dependendo da característica. Se ele for úmido, litorâneo ou de altitude, vai ter chuva praticamente distribuída na parte mais quente no decorrer do ano, ou seja, início e fim de ano. E sua vegetação é latifoliada, chamada de Mata Atlântica, que abrange quase toda a parte litorânea, parte dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e que foi a região que mais sofreu com a degradação ambiental, ou seja, de todo o seu domínio climatobotânico, digamos que quase 70% de toda sua existência já foi consumida. Em relação às araucárias, são encontradas na região sul do país, onde tem os climas mais amenos. São árvores de grande porte,
com a copa alta, as folhas lá no alto. Embaixo dessa copa, embaixo dessas árvores, encontra um extrato arbustivo. Possuem folhas finas similares a agulhas típicas de pinheiros, onde são chamadas de aciculifoliadas, e podem viver até 700 anos e alcançar 50 metros de altura e um tronco com 2 metros de altura. A bacia platina é a principal influência da região. O clima é o subtropical, com chuvas distribuídas ao longo dos anos, e temperatura em torno de 18 graus e às vezes abaixo de zero, dependendo da localidade da região. O outro domínio que abrange também a região sul é o domínio das pradarias, ou pampas gaúcho, como é chamado, que é formado por uma vegetação rasteira, que é considerado um prolongamento pela pradaria argentina e do Uruguai. Essa região é muito propícia ao pastoreio, devido principalmente às temperaturas médias em torno de 9 e 13 graus. E às vezes, dependendo da localidade, em alguns lugares onde tem essa formação arbustiva, pode chegar a 38 graus. E as chuvas são bem distribuídas e bem irregulares. Esses arbustos e essas gramíneas atingem no máximo 50 centímetros de altura. Essas formações, as formações florestais não são comuns nesse tipo de região. Isso é muito comum encontrar também essas regiões, essa formação arbustiva, em países da Europa. E segundo isso daí, estima-se que 50%, em torno de 50% a 60% tenha sido reduzido nos últimos 30 anos, principalmente devido às mudanças climáticas e consequência do aquecimento global. A outra formação vegetal é o agreste, que é dividido em matas tropicais, que é uma área de transição entre a caatinga e a floresta amazônica. A gente vai ter o Pantanal também, que ocupa uma área de 200 mil km², que é a depressão do rio Paraguai, onde devido ao período das chuvas acaba sendo alagados e fazendo com que ocorra essa modificação. E em toda a região também a gente vai ter a formação dos manguezais na área litorânea, que são formações típicas encontradas em baías ou estuários litorâneos, onde acaba tendo uma vegetação adaptada aos solos lamacentos e salobre, que é a mistura de água doce com água salgada, devido a essa formação arbustiva aí. Então, galera, falei um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Por hoje é só, um abraço, fiquem com Deus.